Nós já estamos de volta. Bom, e agora vamos falar sobre tempo. Então eu pergunto para você aí de casa, você faz parte do grupo de pessoas que sempre acha que o dia deveria ter algumas horas a mais? Pois é, você tem dificuldades de cumprir toda a sua agenda de tarefas no dia a dia? Sabe aquela sensação que o tempo passou muito rápido e você não conseguiu tirar proveito ou até mesmo realizar as suas atividades dentro daquele prazo estipulado? Pois é, gente, hoje nós vamos conhecer a oficina Tempo, que é ministrada pela Kênia Valadares, que é professora das áreas de comunicação e gestão e também palestrante nas áreas motivacionais e também de educação. Kênia, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Tudo bom, Sírio? Então, Kênia, eu falei ali no início dessa questão das pessoas reclamarem de falta de tempo às vezes, né? 24 horas, o tempo é pouco, não consigo realizar as minhas tarefas, as minhas atividades. Por que disso, hein? Por que isso acontece? Pois é, é verdade. Eu acho que todos nós, a cada dia mais, estamos pensando que o tempo a gente está perdendo tempo pela mão, né? Assim, o tempo está esvaindo. O que acontece é que, na realidade, o mundo está cada vez mais veloz. As tecnologias, você estava falando há pouco sobre tecnologia, né? No bloco anterior. A tecnologia faz com que a gente tenha muita automatização e essa automatização acaba trazendo também alguns elementos e a gente vai vendo quase que a gente também está numa automatização de pessoas. É tudo muito rápido, Todo né? mundo está quase virando um robô, né? E se a gente não ficar atento, o que eu percebo é que a gente também entra dentro de um parâmetro que é ruim para a gente, né? Acaba que a gente pode gerar doenças, tem aí várias síndromes ligadas ao trabalho, ao estresse. Reflete no nosso corpo, né, Com Kênia? certeza, o corpo para, né? O nosso corpo é muito perfeito. Então, se a gente não tem aí uma administração melhor das nossas tarefas pessoais e aí, por consequência da administração do tempo, a gente acaba sofrendo isso na pele, no corpo, né? O corpo vai, de alguma forma, chiar. Vai sentir, de certa forma. O que a gente pode fazer para mudar essa situação, né? É um planejamento, desgarrar de alguma tarefa ali diária? Olha, tem tantas coisas, né? A gente tem aí algumas dicas interessantes que a gente pode estar utilizando. É importante, a primeira coisa que eu sempre falo, que às vezes tem muita gente aí fazendo muita coisa, achando que está super produtivo, quer abraçar o mundo, né? que quer abraçar o mundo, né? Tem até um teórico que fala, dá nome, né? Fala que assim, tem as pessoas que são o super-homem, ou a Mulher Maravilha, acha que vai salvar o mundo, vai fazer tudo. Então, a primeira coisa que eu acho é que a gente tem que dar uma parada e pensar qual que é a nossa verdade, o que a gente está caminhando para onde, né? E a partir daí, sim, ter as suas tarefas agendadas, as suas tarefas programadas dentro daquilo que é seu sonho, a sua meta, aquilo que vai trazer, de alguma forma, qualidade de vida. Se a gente for pensar na lógica da tríade do tempo, né, que é trazida até por um autor que chama Christian Barbosa, ele trabalha 3 esferazinhas, que é super simples, eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Uma esfera da importância, a esfera da urgência e a esfera aí da circunstância. O que seria cada uma delas? A esfera da importância é aquilo que vai te dar prazer, que vai te dar fôlego, que vai estar dentro daquilo que é possível você transformar a sua vida e mudar. Então, às vezes, você pode pensar assim, não, a atividade física não está na esfera da importância. Como não? Se isso de alguma forma traz para você uma condição de melhor de saúde, de vida, de bem-estar, se libera hormônios do prazer, né? A endorfina, a dopamina, por que não estar na lógica da importância? Tem que priorizar, então. Tem que priorizar. Então, por isso ela está na esfera da importância. A esfera da urgência é tudo aquilo que a gente fala que deveria ter feito anteontem. É apagar incêndio. E aí você não fez, você está aí quase numa linha, falta só o capacete para virar bombeiro. E tem pessoas que vivem de urgência, vivem resolvendo ali a urgência, né? É porque assim, não se programam. Não se programaram. Então, assim, não tiveram a lógica da programação. E a terceira esfera é uma que a gente vai, de alguma forma, administrar para o resto da vida, mas a gente pode tentar trabalhar para que ela não seja a mais importante na nossa vida, que é da circunstância, né? Eu sou casada, né? Então, nesse contexto, assim, a minha agenda é uma agenda um pouco compartilhada com meu esposo. Então, algumas coisas, a gente hoje lá em casa tem alguns aparelhos, né? Na realidade, a gente tem um quadro em que a gente coloca as nossas tarefas conjuntas até para organizar a casa. Por quê? Porque o tempo dos dois também, Sim, né? porque se eu me organizo no meu tempo e aí tem alguma outra tarefa que ele quer que a gente esteja enquanto família e eu não sei, significa que ali é uma tarefa de circunstância.
né? Às vezes eu não sei falar não para alguma circunstância, no trabalho, às vezes a gente não delega funções ou quando delega, pega de volta. Quer fazer tudo e acaba não fazendo nada, né? Tem essa questão. Nesse sentido que você está falando, tem até uma pergunta para você. Sim. Olha só, quem está fazendo é a Malu Coimbra, lá do bairro Cabral. Um abraço, viu, Malu? Ela está falando que tem um horário para começar a trabalhar, mas não para terminar. Sempre leva tarefas para casa e não consegue resolver problemas pessoais. O que ela deve fazer, então, Kênia? Primeira coisa que ela tem que fazer na primeira hora de trabalho dela, o que ela precisa fazer? Ela tem que parar e priorizar. A questão do trabalho em si, nas nossas primeiras horas de trabalho, a gente deve fazer pegar um tempinho para rever as tarefas agendadas do dia e trabalhar numa lógica de priorizar. Quando a gente faz isso, a gente consegue, de alguma forma, colocar aquilo que deve ser feito. Às vezes tem coisas que são muito próximas, então eu vou agrupá-las para resolvê-la naquele momento. Né? E aí o detalhe, a gente tem que fazer isso, por mais difícil que seja, a gente tem que colocar tempo. Então isso eu vou fazer até tal hora, isso eu vou fazer até tal hora. Por quê? Porque se a gente for ver, com os adventos da nova tecnologia, a gente trabalha o dia inteiro, tá aí o WhatsApp, tá aí o Instagram, né? E todas as outras redes, que faz com que você tá o tempo inteiro checando, o tempo inteiro conversando, o tempo inteiro resolvendo, mas existem horários. E o relógio continua trabalhando, direitinho. Isso você não vai. O relógio continua, mas a gente também tem que pensar que a gente precisa ter uma parada, né? Então o trabalho tem hora para começar e terminar. E eu costumo dizer o seguinte, se você, no seu tempo determinado de trabalho, seja 6 horas, 8 horas, né, de trabalho, 4 horas de trabalho, se você está levando coisa para casa, tem alguma coisa errada aí. Você não está, de fato, trabalhando uma lógica de priorizar as tarefas e se organizando para que elas sejam distribuídas no seu planejamento diário, mensal, né, semanal e até no planejamento anual, né? Porque se você quer ter alguns projetos, algumas metas de vida, elas gastam tempo. Tem um exemplo bem legal. Eu tenho uma amiga de escola, de professora na universidade que eu lecionava, que tinha um desejo de dar uma volta ao mundo, conhecer mais ou menos uns 120 países. Ela já tinha ido em alguns países, mas ela queria realmente tirar 6 meses e fazer se dedicar a isso. Se dedicar a isso. Bom, ela só não quis como ela fez. Há um ano, a Maria Dircília Didi é uma professora na área de moda e comunicação, de design. O que ela fez? Se programou. Durante 8 anos, ela juntou dinheiro, fez algumas escolhas, né? Ela fez algumas escolhas, então eu não tive carro, eu morava perto do meu trabalho, então ela fez algumas economias, fez defesa pessoal, fez Krav Maga, porque ela ia viajar sozinha. Fez a musculação, ela carregava 8 quilos, porque era o peso da bagagem dela. Então, ela não fez isso de um dia para a noite, né? E aí conheceu países maravilhosos, fico vendo lá, via as fotos, foi em Butão, assim, ela realmente deu uma volta ao mundo, conheceu mais de 120 países. Foi possível. Nesses 6 meses, inclusive contando com o apoio do trabalho, sabe como? Ela pediu licença não remunerada, né? Então, para isso, ela precisou realmente se organizar financeiramente, então ela pediu uma licença na escola de 6 meses, quando voltou, ela não só voltou com mais gás, como assumiu outras funções, outras tarefas. Por quê? Porque ela pôde vivenciar coisas que trouxe para ela um aprendizado, né? Que pudesse ser depois compartilhado, né? Assim, na área de moda, aprender a fazer batik na Índia. Sim, são vários aprendizados, né? Então, se programe você de casa que tem algum planejamento, algum sonho. Mas para fechar nosso bate-papo, você está ministrando uma oficina sobre essa questão do tempo, né? Sim, fala um pouco pra gente. A nossa oficina é uma oficina vivencial, ela vai ter parceria dos meninos do Estúdio Batuta. A ideia da oficina é literalmente trazer uma reflexão a partir daquilo que você acredita, ou seja, do que eu chamo de dentro para fora. Então, a gente vai aprender a se programar mais, melhor, nas nossas tarefas e, evidentemente, em cima daquilo que é o nosso sonho, nossos projetos de vida. A oficina, ela... Vai ser quando? É amanhã, quinta-feira, a gente ainda tem algumas vagas, então se você ainda quiser... As informações estão aparecendo na tela para as pessoas interessadas. As oficinas, ela acontece amanhã, quinta-feira, das 19 às 22 horas, com a parceria dos meninos do Estúdio Batuta, num espaço que chama Espaço Copo, que fica na Rua Turquesa, 1296, no Prado. Tá certo. Kênia, muito obrigada por ter vindo conversar conosco. Obrigada a você. Bom dia, né? Bom e vamos dia. aproveitar nosso tempo. Com certeza. E você de casa continue conosco. No próximo bloco, nosso assunto é herança. Não saia daí.